Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina e hoje a gente vai falar sobre como estudar para o Enem. A primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é que método de estudo é igual nariz. Cada um tem o seu, então o que valeu para mim pode não valer para você, mas também pode valer. O ideal é a gente ir testando e adaptando de forma que fique melhor para o nosso aprendizado. Outra coisa que eu tenho que ressaltar é que eu não sabia que curso eu queria fazer na faculdade. Então, eu sabia isso que eu não queria fazer, que era engenharia, qualquer engenharia, direito e medicina. E aí, o meu plano foi, preciso tirar uma nota relativamente boa no Enem, mas não tão boa a ponto de eu passar em medicina. Se eu tirar uma nota boa a ponto de passar em medicina, maravilhoso. Mas se não, também não tem problema, porque eu não almejo passar em medicina. E pensando nisso, o que eu fiz? Eu, em dezembro, corri atrás de cronograma de cursinho online, de cursinho presencial mesmo, que eles disponibilizavam na internet, porque eu nunca vi um conteúdo programático para o Enem. Então, peguei os cronogramas e fiz uma lista de todas as matérias que eu tinha que estudar. E eu fiz essa lista num planner que eu mesma fiz no Canva. Ele tem disponível lá no Drive, caso alguém tenha interesse. E aí, eu fui listando tudo que eu tinha que estudar de todas as matérias. Aqui, ó, por exemplo, essa parte de ciências humanas, e aí eu listei tudo que eu precisava estudar e fiz um cronograma mensal. Vou deixar um modelo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem a minha divisão. Eu não gosto de dividir, por dia, eu gosto de listar tudo que eu tenho que estudar no mês, isso eu faço para faculdade agora também. E aí, quando me dava vontade de estudar determinada matéria, eu ia lá, olhava a listinha de matérias que eu tinha que estudar e pegava uma aleatória e ia estudar. Geralmente não era tão aleatório assim, eu colocava em ordem cronológica, digamos assim, do que a gente aprende na escola, para ficar mais fácil de assimilar. Mas foi isso que eu fiz uma lista de todo o conteúdo que cairia no Enem possivelmente, e fiz um cronograma mensal para estudar eles. Esse foi o meu primeiro passo. Então, em janeiro, eu comecei a estudar, dia 1º realmente, e como eu estava estudando? Eu estava assistindo videoaula no YouTube, fazendo anotações e posteriormente fazendo resumos. Depois que eu fazia esses resumos, eu gostava muito de ler eles em voz alta e gravando para eu poder ouvir depois. E eu também gostava muito de explicar para a parede, ou eu ia contar para minha mãe, para o meu pai, explicar de uma forma mais sucinta, para eu fixar realmente o conteúdo na minha cabeça. Em janeiro, eu fiz isso usando canais do YouTube mesmo, não assinei nenhuma plataforma. Vou inclusive deixar a lista de todos os canais que eu usei aqui na descrição para vocês. Em fevereiro, começaram as aulas lá na escola, eu estudava no SESI. E também começou um revisional para o Enem, então eu tinha revisão de ciências da natureza, linguagem, ciências humanas e matemática. E me ajudou bastante, a gente revisou as matérias do 1º e do 2º ano do ensino médio, então foi muito bom. Em fevereiro eu comecei a sentir necessidade de assinar uma plataforma de estudos, porque eu não estava achando o conteúdo da maneira que eu gostava, sabe? Da maneira que ficasse fácil para eu aprender no YouTube realmente. Então eu optei por assinar o Descomplica, que foi uma plataforma que me atendeu muito bem, mas assim, eu não usei ela realmente para aprender, vou sentar aqui porque eu vou assistir a videoaula que eu tenho que aprender esse conteúdo. Eu usei ela para revisar o conteúdo que eu já tinha aprendido, sabe? Então, ficou muito mais fácil para mim desse modo, e a metodologia do Descomplica me agradou muito porque é professor e quadro, então eu gosto muito disso e facilitou o meu aprendizado. Fora isso, vamos ver aqui o que mais eu anotei para falar com vocês. Na escola, eu fazia simulado, era trimestral. Então, eu tinha o simulado PISME, que é um outro vestibular aqui de Juiz de Fora, que eu vou falar em outro vídeo pra vocês. Eu fazia o simulado Rede, que, se eu não me engano, tinham 45 questões, ciência da natureza, ciências humanas, essas coisas assim, do Enem mesmo. E eu tinha o simulado externo, que era do EPProva, que aí eram 90 questões um dia, 90 questões no outro. E isso me preparou bastante para o Enem, porque eram questões do Enem realmente, ou questões muito parecidas com as do Enem, e me ajudou bastante. E fora esses simulados da escola, eu fazia simulado em casa também no aplicativo EPProva, que é um aplicativo gratuito, inclusive, vou deixar o link aqui também para vocês. E eu resolvia questões anteriores do Enem, então tinha dia que eu sentava e pegava as questões para resolver, e ia resolvendo o dia inteiro. Eu vou mostrar pra vocês como eu resolvi essas questões. Peguei aqui uma folha de exercícios de química da escola mesmo. E assim, geralmente eu pegava um marca-texto
ia grifando os pontos principais, o que eles realmente estavam perguntando na questão, para eu não perder na hora de responder. Então aqui ele estava perguntando o que era incorreto afirmar. E tem muito isso, tipo, no Enem, em vestibulares, às vezes perguntam o que é incorreto, e a gente na pressa, lendo, tipo, não vai dar tempo de fazer todas as questões, acaba marcando o que é correto e essas coisas. Então eu gostava muito de fazer isso. Eu sei que no Enem a gente não pode levar marcador, mas aí eu grifava no Enem, eu grifei com caneta e ficou super de boa pra mim, me ajudou bastante também. É um método que eu acho muito legal de resolver na hora de fazer exercícios, porque ajuda a gente até a assimilar mais o que está acontecendo e essas coisas. Então, recapitulando para deixar bem fixado como eu estudei, eu assistia videoaula tanto no YouTube quanto do Descomplica, fazia anotações dessas videoaulas, eu gostava muito de anotar o que os professores falavam realmente, fazia resumos dessas anotações e nos resumos eu já aproveitava para juntar com o conteúdo do revisional da escola, então ficava uma coisa bem completa e fazia muito exercício. Eu geralmente fazia exercício quase todo dia. Se eu não pudesse fazer durante a semana, eu fazia durante o final de semana. E foi uma coisa que me preparou muito, me ajudou bastante. E fazendo exercícios, assim, frequentemente, a gente acaba tendo uma noção maior de, tipo, essa questão aqui é mais fácil, então poderia ser considerado, tipo, teria uma nota mais alta pelo TRI ou algo do tipo, principalmente em matemática. E não é uma coisa que as pessoas conseguem ensinar pra gente. A gente que vai se tocando ao longo do tempo dessa classificação de questões, digamos assim. Vou mostrar pra vocês alguns resumos que eu fiz. Esses são bem do comecinho mesmo, de quando eu comecei a estudar. Os outros que eu tinha, eu doei pro pessoal aqui. E assim, esse aqui é um mapa mental de sociologia. E eu fazia em folha quadriculada, porque achava melhor. Eu não tenho tanta coordenação motora assim, então sempre descia ou subia uns morros na hora de escrever em folha em branco. Sou muito fã do papel quadriculado, então eu fazia assim, mais ou menos, para ficar fácil de assimilar. Coisas de humanas, eu estudava mais fazendo mapa mental e resumo, e coisas de ciências da natureza, matemática, eu estudava mais em cima de exercícios realmente. Então aqui, ó, esse aqui é um outro resumo de sociologia também, dá pra ver que eu desci uns morros bem legais. Mas me ajudou bastante. E uma coisa que eu esqueci de falar, eu não me dediquei tanto assim para ciências humanas e linguagens, porque eu tinha uma maior facilidade, mas eu me dediquei muito para ciência da natureza e matemática, porque matemática principalmente ajuda a aumentar a nota, né? Então eu me dediquei muito para essa parte e redação também. Mas sobre redação eu vou falar em um outro vídeo, porque eu falo muito e tenho muita coisa para contar sobre. E é basicamente isso, os meus resumos. Eu tô com alguns outros aqui, mas não vou mostrar tudo. Tem lá no Drive, inclusive, se alguém tiver interesse de olhar. Eram bem simples, tipo, bem tranquilinhos mesmo, é mais pra ficar. Sobre o meu método de estudos, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma. E agora eu quero deixar uma dica para quem puder fazer, é claro. Se você pode fazer o Enem como treineiro, agarra essa chance de verdade. É uma ótima oportunidade para você saber como que funciona a prova, como as coisas acontecem dentro da sala. Isso te deixa bem mais tranquilo para quando é para valer. Eu fiz o Enem como treineira no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Isso me ajudou muito, porque em 2018, quando eu fiz no terceiro ano, realmente eu estava muito tranquila sobre como era a prova, como que acontecia as coisas dentro de sala, porque a gente fica naquela expectativa, né? E é isso. Uma coisa que eu esqueci de falar durante o vídeo, mas que eu vou mostrar agora pra vocês, são as minhas notas do Enem. Eu não me lembro realmente de qual foi o total de cada área, então vou deixar uma foto aqui pra vocês olharem. Eu sei que a minha média ficou acho que em 720, somando tudo e dividido por 5. Mas valeu muito a pena ter estudado ciência da natureza, estudado matemática. Eu devia ter me dedicado um pouquinho mais para ciências humanas, devia, mas deu tudo certo no final. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo e deixa nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo. E é isso, muito obrigada por assistir.